E a gente segue aqui até às 6 horas da tarde com muita informação, prestação de serviço, e a gente já começa trazendo o destaque, não é, do Cláudio Humberto, repercutindo, não, Cláudio, a fala do Arthur Lira, não é, com relação, presidente da Câmara, Arthur Lira, não é, com relação ao ICMS dos combustíveis, porque os deputados aprovaram um projeto que mitigava os efeitos dos aumentos, mas o texto virou um patinho feio, não, Cláudio? O problema é que a Câmara dos Deputados aprovou um projeto, né? Um projeto muito interessante, inclusive, criando mecanismos de compensação muito parecidos, mas ainda um pouco distantes daqueles que existem, por exemplo, em países como Estados Unidos e países da Europa também. Muitos países adotam esses mecanismos de compensação que acaba estabelecendo, Danilo, um equilíbrio ali, né? Uma estabilidade nos preços dos combustíveis para o consumidor final. Ou seja, quando aumenta o preço no mercado internacional, o preço do produto, o valor do imposto cai. É assim que funciona, né? Mas o fato é que essa proposta que interessa em muito aos consumidores brasileiros, porque uma vez implementada, isso representaria hoje, por exemplo, para você ter uma ideia da importância, né, da medida, uma redução no preço do litro da gasolina em R$3 por litro. R$3 é uma bruta redução, né? Mas o problema é que os governadores não querem. Os governadores nunca faturaram tanto quanto em 2021, não só em razão das transferências federais. O governo federal atendeu a todos os estados, né, transferindo uma quantia enorme, bilhões e bilhões de reais, para compensar a eventual queda de arrecadação. Só que eles, ao contrário, não houve queda de arrecadação, houve até um crescimento espantoso da arrecadação dos estados. E aí os estados faturaram o dinheiro que o governo, transferiu para compensar a queda de arrecadação que não houve, e mais os lucros, né, provenientes do próprio crescimento de arrecadação, sobretudo no ICMS que incide sobre os combustíveis. Eles não queriam mexer nisso, e aí os governadores se organizaram para tentar impedir que o Senado Federal votasse, sequer discutisse esse assunto, né? Foi aí que o presidente, nesse ponto que o presidente da Câmara tratou, né? E é disso que ele tratou. Ele ficou muito incomodado com a cobrança do governador do Piauí, o petista Wellington Dias, fazendo de conta, dando uma de João sem braço, né? O Congresso é que tem que resolver essa questão aí para impedir os aumentos dos combustíveis. Ora, ele pensa que nós somos otários ou que a nossa memória é mais curta do que ele imagina, porque afinal de contas nós nos lembramos muito bem que ele como governador do Piauí, como um dos coordenadores daquele fórum de governadores, eles foram ao Senado Federal pressionar o presidente do Senado a não votar, a não colocar em votação exatamente esse projeto que tinha sido aprovado na Câmara. E aí, doutor, temos no Senado Federal alguém que não aguenta a pressão, que é exatamente o Rodrigo Pacheco. E além disso tudo, é um conhecido roda-presa. Ele não consegue fazer com que as coisas caminhem. Não é só esse projeto, não. Há inúmeros, dezenas de projetos importantes, inclusive de reformas importantes, sem as quais o país não se desenvolve, que estão lá presas, engavetadas no Senado, porque o roda-presa do Rodrigo Pacheco não coloca aquilo para funcionar. É um sujeito que tem muitas dificuldades de tomar decisões, sabe, Danilo? Isso, o Rodrigo Pacheco sempre me lembra a figura de um ex-presidente da República, que diziam dele que ele era tão indeciso, ele tinha tantas dificuldades de tomar decisões, que se ele tivesse vontade de fazer xixi e fosse ao banheiro e tivesse duas opções de porta, você pode ir para aqui, ele ia acabar se urinando nas calças, porque ele não ia conseguir decidir por qual porta ia optar. É mais ou menos o que acontece com Rodrigo Pacheco na presidência do Senado.